Saudações fotográficas a todos que nos acompanham aqui no Século da Fotografia em mais um episódio. Vocês se assistiram ao episódio anterior, vocês devem se lembrar que a gente falou da Hasselblad, aquela câmera histórica que marcou a história da fotografia, e a gente comentou sobre um fotógrafo muito importante que fez uma obra única e que usou bastante a Hasselblad. Pois é, hoje nós vamos falar exatamente desse fotógrafo. Nós vamos falar do Lennart Nilsson. Ele era um fotógrafo científico, ficou reconhecido como tal. Ele nasceu na Suécia em 1922 e com 15 anos ele já gostava muito de fotografia, já fotografava. E ele assistia um documentário sobre o Louis Pasteur e depois disso ele ficou encantado com a macrofotografia e microscopia. E logo ele ganhou um microscópio e começou a fazer, a estudar as coisas. Na década de 40, ele começou a carreira dele como repórter fotográfico, fez vários trabalhos, mas ele começou a fazer um trabalho que rendeu um excelente resultado, que era no Congo belga. Então ele fez um livro que chamou-se Pescadores do Rio do Congo, de 1948, mas ele fotografou bastante o Congo. E teve as fotos publicadas em vários lugares. Isso é de uma cidade que chama Cidade do Equador, mas que fica lá no Congo. Ele fez vários ensaios, fez um de caça aos ursos polares, fez sobre as parteiras na Lapônia. E só que em 1950 ele começa a se dedicar a um outro gênero de fotografia. Isso aqui também são fotos lá do Congo, nessa plantação, colheita de café, na verdade. Aí ele começa, na década de 50, a se interessar mais pela macrofotografia, mas em alto nível. Isso aí é um inseto que ele fotografa, né, com extrema técnica, conseguindo foco em quase toda a imagem. Quem faz foto macro sabe a dificuldade que isso representa. Isso aqui é um ácaro. Na verdade, é uma parte, é a cabeça e a mandíbula do ácaro. E é impressionante como ele conseguia registrar essas coisas. Mas isso aqui ele fotografou bastante o corpo humano, várias células do corpo humano. Ele se dedicou a fotografar a vida humana, o milagre que é a vida humana. Tem fotos que ele fez de olho, por exemplo. Isso aqui é a periferia da íris, né? A nossa pupila, então aquela coisa que abre e fecha para entrar luz ou para diminuir a entrada de luz. Isso é uma foto do olho humano de perfil. Ele consegue pegar o cristalino, a transparência do cristalino fica tudo preto atrás. Ele sabia trabalhar divinamente com a luz. Mas o que ganhou mesmo a fama desse fotógrafo foi um trabalho que ele fez e foi publicado. Ele fez um livro e depois foi capa da revista Life, que é justamente sobre a concepção humana. Ele publicou um livro antes que se chamou Nasce uma Criança, né? A Child is Born, e que ele fotografa, que ele exibe várias fotos que eles fizeram ainda durante a concepção, durante o desenvolvimento da criança no útero, no ventre da mãe. Isso aqui é uma página dupla onde aparece, dessa mesma edição da Life, né, onde aparece a imagem de frente de um feto. Parece um monstro, né, uma coisa horrorosa. Estranho, né, pra gente, mas isso é um feto com o início da formação dos olhos ali. Ele usava uma série de equipamentos para fazer isso, aí dá a ideia das fotos de macro e microfotografia que ele fazia, uns tubos enormes que eram tubos de extensão com lentes. Ele era um pesquisador, sobretudo, de equipamento de técnica fotográfica. Mas para fazer essas fotos da vida humana no ventre materno, ele usava um sistema parecido com laparoscopia, que já começava a se desenvolver naquela época. Laparoscopia é aquela cirurgia que é feita só com alguns furos no abdômen, que entra uma câmera, entra
um instrumento de exploração e faz essa cirurgia sim, mas ele começou a usar esse tipo de equipamento como uma laparoscopia para fazer foto. É lógico que algumas fotos ele fez utilizando embriões de abortos espontâneos, mas olha que interessante, dava para ver as veias, as artérias do bebê em formação. Quando ele publicou as fotos na Life, ele disse que até então ele tinha feito muita foto de mãos, a mãozinha do bebê, mãos, pés, mas ele não tinha feito ainda foto de rosto e ele ainda foi explorar até ele conseguir publicar as fotos na Life, ele já tinha essas fotos. E o que chama atenção nessas fotos que ele fez, que em princípio tinha um significado científico. Imagina isso na década de 60, isso aparecendo numa revista. E assim, não era uma revista para adultos, então crianças viram isso. Eu lembro de quando eu era criança de ter visto isso. Imagina o choque que foi para a sociedade esse tipo de coisa. Mas ele não só fazia um registro desse processo de nascimento, mas também tinha uma luz que ele conseguia jogar uma luz lateral, conferir uma dramaticidade. Isso aqui é um feto já ainda em estágio bem inicial. A criança, o bebê com a mão na boca, isso é uma coisa extremamente emocionante, né? Então ele conseguiu fazer isso de uma forma poética. Olha toda a placenta em volta. É um trabalho maravilhoso e muito emocionante, né? E ele consegue jogar luzes para dar uma composição, não é só uma foto científica. Aqui provavelmente é o espermatozoide e um óvulo. Ele faleceu em 2017 com quase 95 anos de idade. Teve uma carreira profícua. Ele é um cara que fotografou muita coisa diferente, de fotojornalismo, foto macro, natureza, e essas fotos que efetivamente foi o que marcou a carreira dele. Deixou uma obra impressionante e tem um site dele que vocês podem consultar aí, é exatamente isso aí, lenartnilson.com. E ali vocês vão encontrar uma quantidade muito grande de fotos dele, é um portfólio que fizeram para ele com toda a obra, com fotos muito interessantes. Entrem lá e curtam, você que tenho certeza que vocês vão gostar. Na outra semana, a gente está aqui de novo com mais um século da fotografia. Eu aguardo vocês. Até lá.